Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Vamos pensar em Paulo, irmãos. Quem foi o apóstolo Paulo? Diga aí, quando você pensa em Paulo, o que você lembra? Evangelismo, o que mais? Missionário, o que mais? Você diz, eu falo aqui, o pessoal vai ouvir. O que mais? Um cara que foi perseguido e preso até, né? O que mais você pensa sobre Paulo? Sobre o perfil de Paulo, sobre a qualidade de Paulo. Já mudei de lado de novo. Conhecedor profundo das Escrituras, o que mais? Um homem, o bicho era raçudo mesmo. Alguns dizem que ele era nordestino. O que mais? Formação completa, né? Ele se transformou completamente de perseguidor para um homem que se tornou a ser perseguido. O que mais? Olha, a gente pensa em Paulo como um pregador, sim ou não? Um evangelista, sim ou não? O cara era missionário, o cara treinava pessoas, sim ou não? Muito, discipulou muita gente, supervisor de campo. Paulo plantava uma igreja, depois passava lá para ver como é que estava tudo. Paulo, escritor, mais da metade do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. Paulo, plantador de igreja. Gente, um absurdo. Paulo era um cara mega power. A pergunta é, quanto tempo essas atividades levavam? Pensando assim num dia de 24 horas, quanto tempo essas atividades exigiam de Paulo? Imagina. Paulo não tinha tecnologia e algumas facilidades que a gente tem hoje. Então pensa na agenda de Paulo, 24 horas. Paulo, esse cara altamente capacitado, dormia. Esse homem dorme. Quanto tempo esse homem dorme? Vamos pensar que Paulo não era feito a gente, mas dormia pelo menos umas 6, 7 horas, porque tudo é caminhando, tudo é no lombo, tudo é viagem, tudo é longo, tudo é cansativo. Paulo não tinha os ginoflecos, aqueles colchão que a gente tem hoje, os ortobon. Paulo não tinha esse negócio, dormia, né? Se você já assistiu aquela série The Chosen ou qualquer outro filme, você sabe que não tem muito conforto. Pô, pelo menos 6 horas. Paulo faz higiene pessoal, gente. Será que Paulo tem tempo para tomar um banho, para ir no banheiro, escovar dente? Você quando vai faz isso rapidinho? ou você gasta algum tempo com isso? Será que Paulo ao longo do dia ele tinha algum tempo para se cuidar? Será que Paulo em algum momento fazia uma barba, cortava uma unha? Você pode parecer que isso é tão inofensivo e tal, mas isso leva tempo ou não leva? Não leva um tempinho. Vamos imaginar que Paulo gastasse uns 30, 40 minutos por dia de conseguir ir no banheiro, tirar aquele roupão todinho, fazer o que precisava, depois botar um roupão de novo e seguir vida. Gente, pense que um dia de 24 horas para Paulo, nas condições dele, não seriam fáceis. Paulo parava para comer? Sim ou não? Pelo menos umas 3 refeições, ou pelo menos 2. Quanto tempo Paulo levava para cada uma dessas refeições? Será que Paulo levava uns 20 minutos, pelo menos, em cada refeição? Pegar um pão, puxar um peixe aí seco, qualquer coisa que fosse, porque saco vazio não fica de pé. Paulo tem que ter uma parada para isso. E a gente está pensando num dia normal de Paulo. Paulo, por acaso, tinha atividades domésticas assim? Será que Paulo tinha que lavar roupa? Será que Paulo... coisa simples. Será que Paulo tinha que pelo menos trocar de roupa em algum momento? Atividades domésticas. Será que Paulo tinha que parar para preparar a sua refeição? Comprar em algum lugar? Coisas desse tipo, né? Paulo tem que montar uma tenda, montar uma cama, dormir, depois arrumar a bagagem de novo e seguir caminho. Será que Paulo fazia coisinhas desse tipo? Quanto tempo Paulo levaria? Será que 30, 40 minutos por dia? Está em viagem, parou, vamos dormir aqui, faz a fogueira, volta para dormir. Você já parou para pensar nisso? Nessas coisas tão simples, ridículas, assim, que passa desapercebido da gente, mas que faz parte de um dia de um palestino da época de Paulo e que toma tempo. Momentos devocionais. Paulo já nasceu anjo ou Paulo tinha algum momento para ler a Bíblia, para orar? Porque a carga espiritual de Paulo e ministerial de Paulo exigia de Paulo que Paulo estivesse constantemente em vigilância, preparando o próximo sermão, sim ou não? Já preparou alguma aula para dar em escola dominical? Já preparou um sermão, alguma coisa assim? Uma devocional no culto de oração? Já preparou? Já viu o tempo que isso leva? As pessoas olham assim e dizem assim, está fazendo o que? O sermão? Não, na tarde toda, vai fazer. Paulo teve momentos devocionais. Será que durante o dia Paulo gastava pelo menos 1 ou 2 horas, ele com Deus?
ele orando para não desfalecer, ele orando para não desistir, ele orando pelas igrejas, porque ele diz, sempre dou graças a Deus por vocês. E Paulo tinha muita gente para orar, além dos problemas dele, das perseguições, das lutas que ele passava, das tentações que ele passava. Paulo diz que orava dizendo, Senhor, me tira esse espinho da carne. Quanto tempo Paulo orava? Era aquela oraçãozinha que a gente faz na hora do almoço, Senhor, abençoe essa refeição, ou aquela que antes de dormir, Senhor, obrigado pelo dia, o Senhor abençoe a noite. Paulo devia gastar pelo menos 1 ou 2 horas de oração por dia. O seu ministério necessitava. Tempo de viagem. E Paulo também não parava. Uma hora estava aqui, outra hora já ia para outro lugar, depois já viajava para outro lugar. Era um itinerante. Paulo não era um pastor de igreja. E mesmo pastor de igreja tem tempo de visita, de reunião, de conversar com as pessoas, mas Paulo tinha um tempo de viagem. Quanto tempo Paulo gastava em viagem? Será que Paulo pegava o Uber e chegava rapidinho? Entendeu? O Paulo já ia, né? Tinha que ir a alguns lugares de barco, outros lugares ia a pé. Quanto tempo Paulo levava? E só perdendo tempo com viagem, para chegar em algum lugar. Quanto tempo Paulo levava para escrever? Porque Paulo se comunicava, mandava recados. Nem tudo que Paulo escreveu está escrito. A gente tem os livros, mas quantas mensagens mais curtas que Paulo mandava para Onésimo, para Tito, para Filemon, para Lucas, para Silas, e alguma coisa para resolver. E tinha que escrever, gente. E aquela pena lá que você não tem o Erroex, né? E nem era digitado, dizer assim, deleta, essa parte não ficou bom, né? Copia e cola agora. Não tinha como reproduzir, tinha que ser mesmo na munheca, manuscrito. Quanto tempo Paulo levava para escrever? Não sabemos. Não sabemos o tempo de viagem. Pode ir passando, minha irmã. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas com certeza Paulo levava algum tempo. Passa aí, minha irmã, próximo. Discipulado. Paulo tinha as pessoas que ele convertia, que se transformavam depois cooperadores de Paulo. E Paulo tinha que gastar tempo. Paulo foi quem discipulou Priscila e Áquila. Paulo é quem sentava. Quando ele escreve aos Filipenses e fala de Evódia e Sinti, que cooperadoras. Paulo ganhou, era o pai na fé, discipulou essas mulheres foram líderes da igreja. Gasta tempo ou não gasta tempo para você ensinar pessoas? Trabalho remunerado. Paulo era fazedor de tenda. Paulo recebia das igrejas ofertas para levar para alguém. Paulo era aquela pessoa que chegava em Roma, ou chegava em alguma igreja, pegava aquela oferta e levava para os irmãos da Macedônia, levava para os irmãos. Mas ele tinha que parar em algum lugar, fazer um serviço aí de carpintaria, montar uma tenda, ganhar o dinheiro e mancar o seu próprio ministério. Quanto tempo Paulo levava para trabalhar. Paulo participava de reuniões de liderança, o famoso BO do conselho. Paulo, que bom que você chegou, Paulo. Olha, tem 2 irmãs brigando ali, está um negócio sério. Paulo, olha, o departamento infantil, o telhado caiu. Paulo, como é que é? Imagina, Paulo tem que sentar em cada igreja que ele implantou, em cada grupo, e tem que resolver os BOs e tal. Isso leva tempo ou não, irmãos? Quanto tempo? Não sei. Paulo coletava donativos para os necessitados, às vezes passava em algum lugar só para pegar e levar. Tinha gente. Para pensar, eu estou exagerando nas atividades de Paulo. Alguém já olhou para Paulo e pensar Paulo dessa forma, como um ser humano de carne e osso que tinha que usar de muito tempo para poder resolver essas dificuldades? Alguém já tinha pensado nisso? Como é que a gente chama Paulo de missionário? Aqui não tem nenhuma atividade de missionário. Como é que a gente diz que Paulo foi o maior missionário, o maior evangelista? Quanto tempo Paulo tinha para evangelizar? Para a gente chamar Paulo de evangelista. Se a agenda de Paulo diária era complicada, quanto tempo Paulo, você acha que Paulo ali dedica para evangelismo, para a gente dizer que foi o maior evangelista do Novo Testamento, o maior missionário? Não é encher demais a bola de um cara que tinha muito tempo com coisas importantes, mas que não estão necessariamente ligadas ao evangelismo? A gente aprende aqui uma coisa muito interessante com Paulo: a diferença entre atividade e identidade. Para Paulo, evangelismo não era atividade. Para Paulo, evangelismo é identidade. Na prática, o que é um evangelismo de atividade? Quando é o dia do evangelismo? É sexta-feira que vem à noite, lá na praça. Maravilha. De segunda a quinta eu estou seguindo minha vida normal, porque o evangelismo vai ser sexta-feira à noite. No dia da sexta-feira eu estou de boa. Quando é o horário 6h30, eu me preparo para ir para a programação de 7, modo on. Estou agora no trabalho de evangelismo. Vai até que horas? 10 da noite.
Terminou o trabalho, voltei off, voltei para a vida normal. Quando é o dia do próximo evangelismo? Atividade. Tem que ter um culto, tem que ter uma programação, atividade. Eu não vou sozinho. Quem é que vai comigo? Quantas pessoas vão? É o grupo, é a equipe, atividade. Nós olhamos para o evangelismo como atividade. Paulo não tinha tempo para fazer atividade. Paulo, onde estava, com quem estava, 24 horas, Paulo estava falando de Jesus. Porque evangelismo para Paulo é identidade. Paulo pegava um Uber camelo, identidade. Paulo parava em algum lugar para comprar lenha ou comprar comida, identidade. Paulo ia fazer a tenda de alguém para ganhar um dinheiro, identidade. O tempo que Paulo tem para evangelizar, irmãos, é onde ele está. É o agora, é qualquer momento, é qualquer oportunidade. E se a gente não fizer um mindset aí, um reset, se a gente não parar para pensar dessa forma, nós continuaremos perdendo as melhores oportunidades da nossa vida. Porque quando você está no seu trabalho e um amigo seu diz assim, rapaz, eu estou tão aperreado, você, meu amigo, com esse governo, com essa crise que está aí, oxe, as contas para pagar, até eu estou, acabou, morreu a conversa. Você não entendeu a oportunidade que Deus lhe deu, porque você não está em atividade de evangelismo. E quando você pega um ônibus, ou você está na fila de uma clínica esperando ser atendido, e alguém começa a falar da vida dela para você, e você diz assim, oxe é para eu sentir que eu estou em casa, tá? Oxe, eu estou falando da vida dela para mim, ela me conhece, que loucura é essa? E sai falando da vida dela para todo mundo, né? A pessoa ali, pedra clamando, a pessoa às vezes com o casamento arrasado, o filho doente, o casamento, a pessoa se abrindo com a primeira pessoa, um crente, mas o crente dizendo, estou na fila de espera, não estou evangelizando. Atividade, identidade. O vizinho chega para você, vizinho, eu estou com um problema, diz, rapaz, eu também, que eu estou em cima da hora de ir para o trabalho. Eu não estou em evangelismo, eu estou indo para o trabalho. Você pega o Uber e o cara começa a conversar, assim, meu irmão, eu estou pagando para ele me levar, hein? Ele está querendo fazer terapia comigo, hein? Você está rindo do que acontece com você, né? Você está vendo que é coisa do dia a dia, sim ou não? Do dia a dia. Quem tem evangelismo como identidade, não precisa nem de atividade. Eu preciso que você entenda que uma não exclui a outra. Elas não são antagônicas, elas são complementares. Eu tenho a minha missão como igreja, como grupo de casais, grupo de jovens, grupo de adolescentes. Vamos trabalhar, vamos alcançar os nossos pares. Vamos fazer uma atividade ali na universidade, vamos fazer uma atividade lá no refeitório da tua empresa, como igreja. Mas como igreja eu também tenho CPF e RG, eu também sou pessoa. Eu tenho oportunidades que não tem como envolver a igreja. Eu tenho oportunidades que eu estou ali sozinho. É eu e Deus me colocou naquele local e naquele momento porque Ele quer usar a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Atividade e identidade. Elas não se contrapõem, elas são importantes. Elas são muito importantes, mas não possuem a mesma importância. Elas são importantes, mas não possuem a mesma. Por quê? Porque de nada vale eu estar apenas disponível para atividades. Vamos imaginar que a gente vai dar uma atividade para você hoje. Uma atividade para você hoje. Hipoteticamente. Não jogue seu sapato em mim. É só uma brincadeira, um hipotético. Todo mundo vai deixar seu carro. E todo mundo vai andando para casa hoje. Para poder encontrar uma alma penada, abençoada, perdida no caminho de casa. Talvez você não consiga achar, já deu para perceber isso. Mas vamos que tem alguém lá sentado numa calçada, lavando a calçada, passeando com o cachorro. Vamos imaginar que você encontra alguém. 10 quilômetros, achou uma pessoa. Quando você sai em atividade, quantas pessoas você acha que você encontra? Agora, no seu dia a dia, quando você sai para o trabalho, quando você vai para a escola, quando você veio para a igreja, quando você vai na padaria comprar pão, quando você vai no supermercado fazer feira. Quando a gente ontem foi comprar pão, esse povo come pão, viu? Um sacolão. Ou então eles acham que eu como muito pão. Um sacolão de pão. Está lá as meninas trabalhando, não foi? Aí eu cheguei para que estava atendendo a gente e é do lado. Jesus te abençoe, porque eu imagino que o dia hoje está pesado, hein? Ainda são 2 horas da tarde. Era 2 horas? 10 horas, né? Aí elas, oxe, vai até 19 e tal, e pronto. Dali, se o tempo permitisse e fosse a nossa intencionalidade, surgiria uma breve conversa de 5 minutos.
Porque quem passa ali passa só para fazer feira. Mas elas ambas responderam: amém, Jesus te abençoe. Amém. Eu não digo Deus te abençoe, eu digo Jesus te abençoe. Porque o nosso foco é Jesus. O nome que está acima de todo nome é Jesus. O nome que importa que as pessoas sejam salvas é Jesus. Jesus te abençoe. A pessoa já acha estranho porque não é Deus, o tradicional Deus te abençoe, mas ela responde favoravelmente. Quantas pessoas você encontra todos os dias? Muito mais, provavelmente, do que nas suas atividades. Muito mais. Então, gente, precisamos quebrar essa primeira perspectiva, certo? Evangelismo não é atividade, é identidade. Deus quer te usar como você é. Deus quer te usar do teu jeito. Deus quer te usar com todas as tuas limitações. Eu sou tímido. Maravilha. Tem gente que só consegue ser evangelizada por gente tímida. Porque eu, às vezes, assusto uma pessoa que é tímida. E aí, tudo bem? Nada é isso. Né? Aí chega um outro tímido e diz: bom dia, bom dia. É quase aquela coisa assim de querer buscar um relacionamento, né? E aí, o dia tá quente hoje, né? E aí ele começa a conversa. E tem outros que são extrovertidos. Aí o extrovertido se faz. Porque um conversa, conta piada, o outro também, tá ali aquela conversa toda. Cada um tem seu perfil, cada um tem seu jeito. E Deus quer usar você do seu jeito. Porque o jeito certo é o seu. Eu não vou tentar evangelizar do meu jeito. Porque vai que você faz melhor do que eu. Então não tente. Faça do seu. Entendeu? Deus quer usar você do seu jeito, mas Deus quer lhe usar. Você não pode esperar e depender da igreja. Para uns, o pior período de crescimento da igreja nos anos recentes, Tarcísio, foi a pandemia. Porque pararam as atividades. Sim ou não? Lá nós ficamos quase 6 meses sem a prefeitura liberar ter culto. A prefeitura não teve jeito. E pastor, deputado, vereador e tal, o cara disse: aqui quem manda sou eu e que não vai ter culto. E foi assim. Mas foi um dos períodos que mais se ganhou pessoas para Cristo. As pessoas estavam angustiadas, as pessoas estavam precisando de Deus, e quem entendia evangelismo como identidade, se comunicando, falando: como é que tu estás? Estava pensando em você agora, orando. Nós criamos uma rede de contatos na igreja, era o Teleamor. E aí eram 5 jovens, e elas tinham uma missão de X números de telefones que a gente trazia dos nossos amigos e familiares. E tudo bem, aqui é da igreja, quem me deu seu telefone foi fulano, e a gente está ligando para saber como você está. Era 30 minutos, a pessoa: eu estou desesperado, eu não aguento mais, eu vou matar esse cachorro, esse marido já está mandando ele dormir. E depois que passava aqueles 30 minutos de desabafo que tirava a pressão da panela, aí você está melhor, bem mais aliviado. Só veio desabafar e dizer assim: pois é, eu tenho um texto bíblico para lhe dar e quero orar por você. E o relato delas, eu tenho esse relato registrado e gravado. As pessoas terminavam em lágrimas. Muito obrigado. Você pode ligar essa semana de novo? Pessoas que nunca iam para uma igreja começaram a procurar Deus. E sabe o que aconteceu com o povo da igreja? Eu sei que em Queimatão não. Eu já soube que vocês conseguiram empreender culto. Mas o povo estava trancado com medo de morrer. Sim ou não? Os crentes com medo de morrer. E teve muita gente que morreu. E não foi de pandemia. Eu tive lá uns 3 sepultamentos durante a pandemia. Nenhum de Covid. Um morreu porque já estava com câncer, o outro morreu de um infarto cardíaco, outro morreu de outras coisas e não morreu de câncer. Nós insistimos em ter cultos lá. Nós fazíamos culto, independente das restrições que se colocavam, a igreja ficou aberta. Muitos da nossa equipe pegaram Covid. Eu nem sei se eu peguei. Porque se eu peguei, eu fui assintomático. Mas a gente não fechou a igreja. Amados irmãos, foi um período de colheita extraordinário. Porque evangelismo não é atividade, é identidade. Repita comigo, é o quê? Depende de quem então para acontecer o evangelismo? Você abrir a boca. E você não olhar para a pessoa apenas como alguém que está lhe interrompendo, lhe incomodando, tratando de um assunto que você não está querendo tratar, porque você já tem os seus problemas, e por que você vai se preocupar com os problemas dos outros, se os seus já não tem nem solução? É você entender que Deus está querendo usar você. Vamos para o segundo slide. Posto isso, evangelismo como identidade e não como atividade,
eu quero também trabalhar um pouco a questão da mensagem, porque pesquisas recentes demonstram que as pessoas, dentre todas as atividades da igreja, foi feita uma pesquisa com mais de 200 igrejas, o que é que você acha mais difícil fazer na igreja? E teve muita coisa interessante, mas no top do top da lista estava evangelismo. E cada tópico daquilo que a pessoa colocava, eu acho muito difícil fazer ação social, eu acho muito difícil a parte de ensino, eu acho muito difícil a parte de... Dentre as muitas coisas, se tinham subperguntas para poder compreender melhor aquela resposta à primeira pergunta. Então, se a pessoa dissesse que era a terceira coisa que ele achava mais difícil, tal, sempre seguia: o que é que você acha mais difícil? O que é que você acha que essa situação é mais complexa? E aí, o que é que as pessoas diziam? As pessoas diziam que elas não sabiam o que dizer, elas não sabiam como evangelizar, elas não sabiam como falar com as pessoas, seguidos de outros medos do tipo: eu não sei como abordar. E eu achei muito interessante o terceiro, só segura aí, minha irmã, rapidinho. O outro era que eles tinham medo que... E se me fizer uma pergunta que eu não sei responder? Então, muito alinhado à questão de conhecimento bíblico, de manejo da palavra de Deus, que limitava muitas pessoas, coisa que eu quero tratar agora, esse primeiro tópico, e na sequência o segundo tópico, como abordar as pessoas. Mas primeiro eu preciso que você concorde comigo aqui. O que é que diz aqui em Romanos 10, 17? Vamos ler juntos? Quando você pensa nesse processo de comunicação, o que é que a gente vai pensar aqui naturalmente? Que a evangelização, ela tem um portador, sim ou não? O emissor, você tem o conteúdo e você tem um destinatário, sim ou não? Então, o evangelismo, de uma forma muito simples, é alguém falando do evangelho para outra pessoa. É alguém compartilhando o que Deus fez na sua vida para alguma pessoa. É alguém ouvindo alguém naquele momento de desabafo, de sensibilidade, de explosão emocional, de pedido de ajuda, e depois de ouvir, trazer uma palavra de conforto, de esperança para aquela pessoa. Sim ou não? Só que o segredo da evangelização é você focar no conteúdo. Porque não é um qualquer conteúdo. Quando a gente pensa em conteúdo, e aí pode clicar, minha irmã, a gente pensa aqui em pelo menos 4 coisas. Primeiro, quando você pensa em conteúdo, você tem que entender que existe um emissor do conteúdo. Eu não estou falando uma filosofia, eu não estou falando um dado científico, um teste laboratorial, eu estou falando da palavra de Deus. Quando eu estou pregando a palavra, é Deus falando através de mim. Isso não é uma palavra qualquer, é uma palavra que transforma. Como eu disse ontem, essa palavra ela é penetrante, ela é sobrenatural, ela é espiritual, ela é poderosa, ela alivia a alma. Ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus é um terror, meu irmão. O próprio Deus diz assim, que a palavra dele não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ele enviou. Quando eu estou falando a palavra de Deus, é um míssil, é uma bomba. Você pode se emocionar com uma música, uma letra da MPB, de uma poesia, de um poeta. E 2 dias depois você já está de boa. A palavra, meu irmão, quando ela entra, ela penetra, ela fica lá. É uma semente que cresce. É um versículo que a pessoa fica, Deus falando ao coração dela. Quando você pensa no conteúdo, além do emissor, você também tem que entender que por trás tem um iluminador, alguém que me capacita a falar dele, alguém que me dá a palavra certa, a explicação certa que aquela pessoa precisa ouvir. Intérprete. Você precisa entender que quando eu estou falando, é Deus falando através de mim. Lembra no texto de ontem, de Mateus capítulo 10? Quando vocês forem presos, estiverem na frente, não vão ser vocês que vão falar, sou eu que vou falar através de vocês. Eu estou no controle, eu estou conduzindo você. Você não leva um choque, você não fica arrepiado, você não vê um anjo do céu, você não fica possuído, não é uma coisa assim que você, como é que é? Flui, é Deus que está em você, soprando as palavras que você tem que dizer. Quando você pensa em conteúdo, você tem que pensar em alguém que garante o que está dizendo, é alguém que está falando por você. Você está falando a palavra do Deus Todo-Poderoso, do Criador para a criatura, mas Ele é que está inspirando você a falar. Quando você pensa em conteúdo, você tem que pensar que por trás há um intérprete, que não só atua em você para você falar, mas atua em quem está lhe ouvindo, porque você não consegue falar de coisas profundas que você ainda nem entende. Então Deus trabalha no coração da pessoa para que ela vá além daquilo que você está falando com uma intenção,
a pessoa está aprendendo outra coisa. Já viu? Acho que a vida de pastor é muito interessante. Porque às vezes a gente faz um sermão pensando em um objetivo e chega alguém no final e diz: pastor, que palavra, viu? Amanhã mesmo eu coloco isso em prática lá no trabalho. Oi? No momento eu falei de trabalho. Explica para mim, irmão. Que maravilha, estou feliz. Me diz aí o que você vai colocar em prática. Aí o cara começa a dizer o que ele vai colocar em prática. Você diz assim: meu Deus, em que momento eu citei isso no sermão? Em que momento? Ele estava me ouvindo ou ele estava com algum fone de ouvido ouvindo outro pregador? Como é que é esse negócio? Mas é como Deus interpretou no coração dele. É como ele assimilou. É como a mente dele trabalhou quando as verdades de Deus foram lançadas para ele. Você não tem controle disso, mas Deus age assim. Deus age assim. Eu já vi uma pessoa que se converteu ouvindo uma leitura de genealogia. Mateus capítulo 1, fulano gerou fulano, morreu. Fulano gerou fulano, filho, morreu. Eu disse: meu Deus, eu não acredito que o cara botou esse texto como leitura congregacional. E o povo começou a ler esse negócio. E não é que o cara no final do culto se converteu e disse assim: rapaz, que palavra. Todo mundo nessa vida morre. Imagina se eu morresse em Cristo. Oi? Como é que o cara chegou nessa conclusão, Tarcísio? Né? Fulano gerou filhos e morreu. Fulano gerou filhos e morreu. Então um dia eu vou morrer também. Eu não posso morrer sem Cristo. Uau! E evangelista extraordinário, quem foi? O Espírito Santo. Porque foi só uma leitura. É o intérprete. Quando você pensa, irmãos, em conteúdo, você tem que pensar no garantidor. Que é aquele que fala, promete, assume. Passa céus e terras, mas não passam a sua palavra se cumpre. Quando você diz para a pessoa que só Jesus pode dar esperança na vida dela e ela aceita Jesus, a esperança entra na vida dela. Quando você diz que só Jesus pode tirar aquele medo e aquela ansiedade, aquela tristeza do coração dela, e ela recebe uma oração e ela aceita Jesus, aquela tristeza e aquelas esperanças saem do coração dela, porque aquele Deus que promete, Ele cumpre. Quando você lê para uma pessoa que todo aquele que vem a Cristo, ele é aliviado, vinde a mim, Mateus 11, 28, aquilo vai acontecer, meu irmão, porque foi Deus que prometeu. Quando a palavra de Deus diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, o Salmo 37, verso 7, meu irmão, aquilo vai acontecer, porque quem garante é aquele que promete. Veja que palavra poderosa, veja que evangelismo extraordinário. É isso que você tem nas suas mãos, que você não usa, ou que você não sabia, mas é isso que você tem nas suas mãos. Todas as vezes que você começar a falar de Jesus para alguém, porque evangelismo ele pode ser ativo e passivo. Você pode ter a intencionalidade de evangelizar alguém e você puxa uma conversa. Hoje eu dei para Tarcísio, por exemplo, um dos folhetos. Nós compomos o nosso material evangelístico na igreja. Então eu dei para ele, por exemplo, um folheto, onde esse folheto não é o evangelismo. Ele é apenas um método, uma estratégia. Então o membro pega esse folhetinho, chega para o colega de trabalho dele e diz assim: fulano, dá uma olhadinha nisso aqui, depois me dá a tua opinião, se tu gostou ou não gostou, se tu concordou ou não concordou. Levanta ele aí, Tarcísio, para o pessoal poder ver. Aqui, mas é isso aí. Então a pessoa, ele vai e entrega para o colega dele. Eu digo para o pessoal: não importa se ele vai concordar ou discordar, eu não quero que ele concorde comigo, não. Ele pode lascar o pau, ele pode discordar e dizer assim: é heresia, isso não existe. Quem que foi a anta, o jumento que escreveu esse negócio? Eu não estou preocupado com a resposta. Pode ser que eu me surpreenda. Rapaz, é verdade. Rapaz, é interessante. Eu estava pensando sobre isso. Pode ser que ele concorde. Mas se ele discordar, não fez a menor diferença. Porque o evangelismo não é o folheto. O folheto foi a forma como começar um diálogo. Por quê? Porque na hora que ele entregar ao amigo e pedir que o amigo leia, daqui a 1 hora, se ele entregou de manhã, de tarde, se ele entregou de tarde à noite, ou no outro dia ele vai dizer assim: e aí, tu leu? Me dá a tua opinião, cara. Aí o cara vai dizer: rapaz, eu concordei. Não, eu discordei. Não entendi nada. E ali começa a conversa. Se ele concordou: rapaz, a palavra de Deus diz isso e isso. Se ele discordou: mas rapaz, por que você discordou? Porque veja, a palavra de Deus diz isso e isso. Não entendi nada, então deixa eu te explicar, senta aqui. É a conversa. É só para você quebrar a barreira, você criar uma estratégia de iniciar um diálogo. Isso é para o crente lá da igreja fazer sozinho. O desafio é que cada um deles pegue 20 folhetos desses, para entregar na mão de alguém ao longo de uma semana. Pode ser quem for, pode ser no táxi, pode ser o que for. Pede para a pessoa ler e dar a opinião dela. Você está entendendo? Isso é um evangelismo ativo, intencional.
Mas a maioria das oportunidades, irmãos, que acontecem conosco, elas são evangelismo passivo. É a pessoa que puxa a conversa com você. É a pessoa que fala da vida dela para você. É a pessoa que chega para você e conta um problema, pede uma oração e diz assim: irmão, irmã, ora por mim. Isso acontece ou não acontece? Então, quando isso acontecer, irmãos, entenda que o Senhor está te dando uma oportunidade e você precisa aproveitar. E nessa oportunidade que Deus está criando para você, não é só emissor, conteúdo e receptor. É conteúdo, meu irmão. É Deus que está falando, é Deus que vai lhe capacitar, é Deus que vai interpretar, é Deus que vai garantir todas aquelas promessas. Isso faz toda a diferença. Alguma pergunta? Deu para entender isso? Agora, o que falar com as pessoas? Esse é o sinal? É o sino que tu falou? O sino. Então, não é o sino da igreja que tu falou? Ele falou aí que a igreja toca. Desde ontem que eu estou querendo. Ele falou que a igreja toca. Eu não vi essa igreja tocar ainda. Agora, o site foi na hora. Coisa de turista, tá? Eu estou encantado. Uau, bater foto do sino. Mas o que é que a gente vai transmitir? O que é que a gente vai transmitir, irmãos? A transmissão da mensagem é a coisa mais simples, mas mais importante. Porque o que a gente vai compartilhar com as pessoas é o plano da salvação. Então pode passar, minha irmã, todinho aí até o final. Pronto. O plano da salvação é a exposição bíblica, sistemática, objetiva do plano de redenção. Quando a gente vai evangelizar, a gente vai falar sobre oração e jejum e escatologia e não sei o quê. Meu irmão, me poupe. Tem crente, 10 anos de igreja, ainda não entendeu esse negócio? E tem opiniões diferentes. Isso são questões doutrinárias, isso são questões eclesiológicas. Quando você para ouvir Jesus falar lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Você percebe que há 4 verbos nesse mandamento de Jesus: o ide, o fazei, o batizar e o ensinar. Os 2 primeiros verbos são verbos missiológicos, os 2 verbos seguintes são verbos eclesiológicos. O que isso significa? Significa que o que faz a obra acontecer são os 2 primeiros. O que faz uma igreja surgir, o que faz as pessoas serem transformadas, é os 2 primeiros: é ir e fazer discípulo. E quando essa igreja está formada, quando o Espírito Santo converte essa pessoa e ela é batizada, então você vai ter o verbo eclesiológico, que é o que forma e dá continuidade a essa igreja de gente convertida, que é batizar, inseri-la na igreja e ensinar as demais coisas que o Senhor tem acrescentado. Então veja que eu não evangelizo ensinando coisas que é só para o cara aprender depois que ele é crente. Então o que faz perder muito a nossa força do evangelismo é que a gente quer tratar de assuntos que não são importantes e não geram fé na pessoa. O plano da salvação é aquele conteúdo específico e o ímpio, que o não crente precisa ouvir, porque é isso que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Depois ele vai saber o que é oração, e jejum, e santidade, e qualquer outra coisa, e angiologia, e escatologia, e todas as gias que você quiser falar para ele. Mas depois que ele se converter. Antes, não faz sentido. Não convence de nada, isso complica. Você perder tempo explicando. Por que vocês pedem o dízimo? Vamos, primeiro tu aceita Jesus. Depois que tu aceita Jesus, nem essa pergunta tu vai fazer. Mas se tu fizer, aí a gente explica. Porque antes, ele não vai entender. Então a gente perde tempo falando de coisas que não são o conteúdo principal do evangelismo. O conteúdo principal do evangelismo é o plano da salvação. Pode passar, meu irmão. O plano da salvação não necessariamente precisa seguir esse esquema. Pode colocar o esquema. Ele não precisa seguir esse esquema, certo? Mas ele transita por esse esquema. Até porque não faz sentido você dizer para alguém alguma coisa que ela já sabe. Porque às vezes você pega alguém que já foi crente, está desviado, o cara cresceu na igreja católica e tal, o cara já lê muito, já assistiu muito filme. Então tem muitas dessas coisas que a pessoa já conhece. Então você pode começar em qualquer parte. Eu vou falar o esquema completo só para você entender o que é que faz sentido na cabeça de um não crente. Qual é a conversa que a gente precisa ter com um não crente? Você vai evangelizar a primeira vez, e a segunda vez, e a terceira vez, e a quarta vez, e a quinta, e a sexta. Agora quando chegar na 8ª é a mesma coisa. E a 9ª e a 10ª é a mesma coisa. E se passar um ano e chegar no 2º ano, você vai continuar falando a mesma coisa. E se der 10 anos e ele não se converteu ainda, aí, depois de 10 anos, você continua falando a mesma coisa. Porque o plano da salvação é o que gera fé nas pessoas. Não adianta ir para coisas mais profundas que a pessoa precisaria ter o Espírito Santo para entender. Entende? Então vamos lá. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus criou todas as coisas e criou o homem, a coroa da sua criação.
a criação mais majestosa que ele tinha, um homem. E criou esse homem para que ele vivesse eternamente. E deu um jardim que lá tinha a árvore da vida, que ele jamais morreria. O jardim, meu irmão, foi criado com todas as condições para que o homem todos os dias visse a Deus, para que todos os dias o homem estivesse com Deus e vivesse eternamente. Esse era o propósito original de Deus. A gente ia ter essa comunhão eterna com o nosso Criador. Só que Deus, como criou a gente como uma criação diferenciada, a sua imagem e semelhança, pensando, podendo fazer escolhas, olha o que Deus faz. E veja se isso por acaso foi alguma injustiça da parte de Deus. Cria-se o jardim, tem 100 árvores no jardim, e Deus diz para esse homem: tudo é seu, tudo, gostou? Quer que eu melhore alguma coisa? Tudo é seu. Agora tem um detalhe: como eu estou lhe dando de presente, e eu não quero que você seja uma máquina, você não é um bicho, você não é um ser irracional, você é racional, então eu vou criar uma aliança com você, um pacto com você, para ver se você, primeiro, reconhece tudo de bom que eu estou lhe dando, e segundo, para ver se você quer manter esse relacionamento comigo. Isso vai ser um relacionamento na base da confiança e do respeito, beleza? Então vamos lá. Tem 100 árvores, pronto, aquela lá você não come. Aquela você não come. Você vai poder comer 99. Aquela você não come. É porque aquela é mais gostosa? É saborosa? É mais perto? É mais longe? Não, escolhi uma. Aquela você não come. O resto é seu. É injusto isso? Me diga, isso é injusto? Deus pegou a melhor e me privou da melhor. Eu quero é aquela. Você acha que foi injusto um negócio desse? Dava para viver eternamente assim ou não? Eu tenho 99, eu só não vou comer daquela. Mas chega o Dedé, chega o miserável, sem vergonha, lançado na terra, e chega para você e vai justamente colocar dúvida nesse pacto. Diz assim: por que não escolheu outra? Escolheu aquela. Aquela que é boa, olhe para ela, veja. Menina que dá uma sustância. Aquilo ali é que é bom. Ele escondeu a melhor. E o caba vai e come. Quando ele come, ele demonstra a sua ingratidão, porque não reconheceu tudo que Deus lhe deu. E ele quer demonstrar a sua independência, de que na vida dele quem manda é ele, não é Deus. É isso que o pecado fez. É isso que representa o pecado. Só que Deus não volta atrás. Deus é um homem de palavra. E Deus disse: se você comer, você vai morrer. E ele sabia disso. Ele não pecou sem conhecimento. A gente não peca sem conhecimento. A gente peca sabendo que a gente está errado. Mas a gente faz. A gente dá vazão à nossa vontade. A gente quer ser imperioso. A gente quer ter aquela satisfação imediata e pensar nas consequências depois. Isso separa o homem de Deus. E o homem perde tudo aquilo que Deus criou, porque agora Deus tem que expulsar ele do jardim, porque tem aquela árvore que foi criada se ele fosse obediente, mas ele não foi mais obediente, então ele vai ter que morrer. Mas esse Deus não desistiu do homem. Esse Deus não desistiu de você. Não desistiu de você. E ele já tinha um plano B. Ele já tinha o meio que ele iria resgatar você de volta. E esse plano B, que pode ser provado de muitas formas, passa pelo envio do seu próprio filho. E o seu próprio filho é ele mesmo. Porque como não tinha nada nesse mundo que pudesse resolver esse problema, ele mesmo veio pessoalmente para resolver esse problema. Ele veio satisfazer a própria lei que eu e você, quando não pecávamos, não conseguimos satisfazer. Imagine depois do pecado. Imagine depois do miserável lá no ouvido da gente: faz, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Faz, você merece ser feliz, mas faça. E esse Deus veio para morrer em nosso lugar. Esse Deus é Jesus. Morreu em nosso lugar, injustamente, e tido lá e registrado que o cara não viu crime nenhum, mas ele morreu em nosso lugar. E essa salvação que veio do céu, o próprio Deus vindo para salvar você, está escrito que aquele que crê não será mais condenado. Aquele que crê será novamente religado com Deus. Aquele que estava separado será novamente reaproximado com Deus. Deus não desistiu de você e Jesus é a maior prova disso. E a Bíblia diz que aquele que aceita Jesus, sua vida será transformada. Não vai ser igual ao Éden, porque a fase do Éden passou. Mas ela será melhor que o Éden, quando todas essas coisas passarem. Quando esse mundo se acabar, vai ser muito melhor, porque vai ser por toda a eternidade com Ele. Quem entendeu, diga amém. Isso é ruim ou é gostoso de ouvir? É bom, né? Sim ou não? Anima pra caramba. Ei, às vezes eu gravo e fico me ouvindo e diz assim: esse cara é bom. Mas esse menino é show. Chega, me emociona. É a palavra de Deus. É o plano da salvação. É isso que o homem perdido precisa ouvir. Porque se emociona você,
porque lá emocionou lá atrás, porque se você se converteu foi por causa disso que você entendeu. Eu só fiz te lembrar o que você já sabia. É isso que eles precisam ouvir. E a gente fala tudo menos isso. E a gente fala tudo menos isso porque a gente fala sobre muita coisa que não tem interesse, ou porque a gente tem vergonha de dizer, ou porque a gente não tem domínio sobre esse assunto, ou porque a gente menospreza esse conteúdo. Esse conteúdo tem um emissor, um intérprete, um iluminador e um garantidor. Esse conteúdo não fui eu que escrevi. Não foi Ariano Suassuna que escreveu, meu conterrâneo. Não foi nenhum filósofo grego, não foi Platão, não foi Sócrates. Foi o próprio Deus, meu. Isso é Deus falando, mostrando para você que nada está perdido. E isso move. Explique isto para uma criança ou para um adulto. Rapaz, a gente veio com algum dispositivo aqui dentro que o negócio tem para onde? É isso. E tem mais, o cara pode ser cientista, doutor, o que for. A palavra quebranta do mesmo jeito. Porque diante da palavra de Deus todo mundo se prostra. O conhecimento humano, ele é confundido quando a palavra de Deus é ministrada. É um negócio sobrenatural. Entende o analfabeto e entende o culto. Entende o cara do engenho, do sertão e o cara da capital. Entende. O cara o negócio entende. E está aí cheio de artistas, gente famosa, gente intelectual que crê nesse negócio. Ou não é? Isso é o plano da salvação. Pode passar, minha irmã. Vamos lá para aquele último. Vamos lá para aquele último. Pode passar. Passar? Isso, pode passar? Isso é porque quando a gente dá o treinamento com mais tempo, aí eu vou trabalhar alguns exemplos de materiais e plano da salvação. Pronto. Bata um print aí. Tira uma foto disso aí, por favor. Tira uma foto disso aí. Pode tirar. Tira uma foto e depois que tirar a foto eu vou dizer o que você faz. Tira todo mundo uma foto aí bem legal desses textos aí. Rapidinho. Para a gente ganhar tempo. Você que está em casa aí, bata o print aí da tela. Pronto. Todo mundo tirou a foto? Pronto, quem tirou a foto vai ter que passar um pix para mim depois, porque isso tem direitos autorais. Tá? Brincadeira, não deleta agora não. Daqui a pouco a gente vai voltar para isso, tá? Nosso primeiro exercício vai ser você fazer a leitura desses textos. O que são esses textos? Os mais sagrados, os mais seletos, os mais profundos. Negas, texto igual a qualquer outro. Citei, só peguei alguns textos. Fora esse tem mais uns, todos os outros. Tem todos os outros. Mas são exemplos de textos de vários livros que tem tudo a ver com aquele plano da salvação. Então, com um ou dois versículos desse, você consegue dizer tudo o que eu disse. E eu levei quantos minutos contando aquela historinha para você? Uns 5. Aquilo se fala muito rápido. E se você nem falar tudo, porque a pessoa presume-se que já tem algum conhecimento, porque já estava desviado, qualquer coisa desse tipo, você leva menos tempo ainda. Só que se você só explica, é você falando. Mas quando você explica e fundamenta, como diz assim, em Gênesis, como diz assim Paulo aos Romanos, ou como diz assim Jesus lá em João, ou Paulo aos Gálatas, aí você fundamenta com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Evangelismo tem que ter a palavra. Você tem que entender que você precisa memorizar mesmo, aprender mesmo alguns versículos bíblicos, que é a palavra de Deus. Você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus, porque senão é só você falando. Você falando é uma explicação, mas quando você lê o texto é a palavra falando. Aí você fala a palavra e explica. Isso é evangelismo, é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, não os nossos argumentos, não a nossa habilidade de contar a historinha, a palavra. Dúvida? Pergunta? Rapaz, lá no Jordão a gente aprende um negócio. Quando a gente pergunta e ninguém responde, ou porque entenderam tudo, entenderam nada. Entenderam tudo? Obrigado. Gente, eu estou ficando assustado com vocês, tá? Pode passar o próximo slide. Porque como eu fiz, né? Eu falei, eu vou passar tudo e depois a gente volta para o treinamento. Eu tenho que dizer para você, né? Versículo. Pode ser referência. Tudo bem, sem problema. Você ganhou para mim, viu? Como é o nome dela? Sofia, você ganhou para mim, pode ser referência mesmo. Vamos lá. O que é a técnica de evangelismo por referência? Chamamos de referência porque o conteúdo que será utilizado tem a ver com a sua experiência pessoal, com o que Deus tem feito na sua vida. Tu segura aí rapidinho e deixa eu explicar rapidamente para você. Eu preciso que você me avise quando estiver faltando 15 minutos. Na minha cabeça eu vou dizer assim. Com 15 minutos? Pronto. Então você vai fazer 15, 10 e 5.
Para não passar demais hoje, tá? Porque lá na igreja, irmãos, eu boto na tela. A pessoa já bota 15, aí eu 10, pronto. Aí termino o sermão no tempo. Senão o conselho, pastor, o senhor fala demais, muita piada, diminui aí. Então eu tenho que ser guiado ali. Não estou dando sugestão aqui não, viu, amigo? Não é para fazer isso aqui não. Não, é porque eu falo demais mesmo. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. O agir de Deus na sua vida, ele não começou quando você, coisa de presbiteriano, tá? Presbiteriano. O agir de Deus na sua vida não começou quando você se converteu. Quando você se converteu, um novo agir de Deus começou na sua vida. Só que você é eleito, escolhido, predestinado antes. Então tudo começou antes. Tu escolheu qual a família que tu nasceu? Tu escolheu a terra que tu nasceu? A cultura, a língua, tu não escolhia nem o corte de cabelo que tu tinha. Olha, quando eu vejo os cortes que minha mãe fazia, é um trauma tão grande. Dizer, mãe, que desgraça é essa? Que é só fazer um negócio desse. Agora não posso dizer mais porque ela morreu, mas, gente, minha mãe me botou uma vez sentado no piniquinho, cheio de lata de leite. Antigamente se fazia isso. Alguém já passou por esse constrangimento? Eu tive que fazer, isso é só Nordeste, é? Era lata de leite ninho. Ela fez um muro de lata de leite ninho, eu sentado no pinico. Homem, eu fiz uma terapia, eu tentei de todo jeito dar fim a essa foto. Ela morreu, eu não soube onde ela botou essa foto, mas ela não vazou mais não, porque pensa, que negócio terrível, eu devia ter uns 5 anos de idade e sorrindo, veja, não sei se eu apanhei para fazer aquilo, eu não tinha consciência. Então eu olho para o negócio daquele, eu fico dizendo, meu Jesus, que as minhas filhas nunca vejam isso, elas devem estar assistindo agora, cheiro meninas, então nunca vejo um negócio desse, terrível. Então o que acontece? Não escolhia nada, tudo foi escolhido. Funciona, hein? Nossa. Vamos lá. Então o que acontece? Eu não escolhi nada, mas tudo estava sob a escolha de Deus. Tudo na minha vida estava sob a escolha de Deus. Eu nasci onde tinha que nascer, eu estudei onde tinha que estudar. A minha vida, a minha trajetória, a minha vida foi planejada por Deus. Até o dia que eu iria me converter e um novo processo de Deus iria começar na minha vida. A minha história de vida é o agir de Deus me preparando e me capacitando para aquilo que Deus iria usar e fazer através de mim. Então eu fui projetado para um projeto de Deus, para um plano de Deus. Eu sou a pessoa exata que Deus cuidou para algo que Ele quer fazer através da minha vida. Eu sou único e você é única. A gente pode ter até estudado na mesma escola, o que não aconteceu. A gente poderia ter estudado na mesma escola, poderia ter morado na mesma rua, mas nós somos diferentes. E nessa linha da vida, imagine que numa linha da vida a gente pudesse dividir essa linha no meio. E está você aqui de 0 anos até 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos que você tem hoje, você teve coisas boas e ruins que aconteceram na sua vida. Sim ou não? Meu momento do meu casamento, meu primeiro emprego, minha formatura, os filhos nascendo, que coisa maravilha, tal, coisas boas. Seria muito bom que a vida só tivesse coisas boas. Mas ao longo dessa linha também teve as coisas ruins. Eu tive a perda da minha mãe, eu tive um assalto, eu fali, eu fui humilhado nesse momento e tal. Terrível. E a impressão que a gente tem é que parece que tem gente que tem mais vida esquerda do que direita, tem mais as coisas ruins do que boas, ou é equilibrado e tal, mas nada disso aconteceu por acaso. Porque Eclesiastes, Salomão vai dizer que tudo o que acontece debaixo do céu passa pela mão de Deus. Muitas dessas coisas Deus decretou que acontecesse, muitas dessas coisas Deus permitiu que acontecesse, as coisas ruins também. Coisas ruins também. Você precisou passar por isso. Talvez uma coisa que você tenha vergonha, porque ele traumatizou, porque ele angustiou, porque você levou muitos anos. Eu perdi meu pai com 13 anos de idade. Então isso até os 20 e tanto foi difícil, porque eu fui um adolescente criado numa escola que fazia muito evento de Dia dos Pais e eu não estava lá com meu pai. E até os 24 eu ficava dizendo assim, Deus, por quê? Eu só vim entender isso depois de muito tempo, quando Deus me chamou ao ministério, por causa de uma história da minha vida, da minha história, que o meu pai não poderia fazer parte, porque senão eu não estaria hoje onde eu estou, e fazendo o que eu estou fazendo. Conto isso no almoço, quem quiser saber, me pergunte depois. Mas o fato é, às vezes a gente tem muitas coisas que a gente esconde na caixa preta, está lá, a gente não quer tocar, porque aquilo traz dor, aquilo traz muita tristeza e tal. Deus permitiu que você passasse isso. E você é quem você é hoje como resultado dessa vida, dessa história que você teve. Hernandes Dias Lopes contando que uma mãe estava com aquele tear, fazendo bordado, com aquele, como é aquele negócio quadrado aqui? Pronto, nem eu sei, ele está dizendo que esse negócio nem eu sei, aqueles quadros,
que estica o pano e começa a fazer o bordado? Mas é alguma coisa assim, aquela armação, e ela fazendo, sentada na sala, e o menino no pé dela, brincando com o carrinho, e ela fazendo aquela coisa, e o menino de vez em quando olhava para cima e ficava pensando assim comigo, que negócio feio, e ria e tal, e continuava brincando e tal, e a mãe lá continuando. A mãe percebeu aquilo ali, né? Do menino olhava assim, e continuava de novo e tal. Teve um momento que o menino, o pensamento saiu. O menino olhou e disse, que negócio feio, mãe. Aí a mãe olhou e disse, oi? O que foi, filho? Não, mãe, está muito feio. Aí ela riu, botou aquele negócio de lado, tirou o menino do chão, sentou ele no colo, puxou de volta e disse, filho, está feio mesmo? Tem certeza? E quando o menino olhou, o menino, mãe, o negócio está bonito demais. O que é que mudou? A gente chama isso de perspectiva. Porque quando o menino olhava de baixo, era o avesso. Eram as pontas soltas, eram as cores desconectadas, mas quem estava fazendo? Sabia por que estava fazendo. E Paulo diz lá em Romanos 8, a partir do verso 22, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Errei o texto. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Você não entende o que você está passando hoje. Você não entende o que você passou ontem. Você só vê a dor. Você só diz, porque eu? Todo mundo roubava e eu que fui demitido. Tinha meio mundo de gente na rua e eu que fui assaltado. Por que não foi outro? Porque fui eu. Você não entende isso. Mas aquilo foi permitido por Deus, porque juntamente com muitas outras coisas, está formando o seu caráter, está constituindo a sua vida, está fazendo a sua personalidade. E você é quem você é hoje como resultado de toda a sua história de vida, de tudo de bom e de ruim que aconteceu na sua vida. E você tem que ser muito grato a Deus, porque qualquer mudança lá, você não seria quem você é hoje. Mas Deus te fez assim, justamente por causa dessa estratégia que eu vou compartilhar com você agora. Pode passar, minha irmã. A estratégia do evangelismo de referência. Eu vou precisar de mais 10 minutos. Daqui a pouco eu já estou preocupado com o próximo toque. Eu vou precisar de mais uns 10 minutos aí. Isso também me angustia, viu? Quando aparece, eu digo, ainda estou no segundo ponto, ainda falta mais 2. Vamos ler juntos aí, Marcos capítulo 5. E entrando. Quem é esse personagem? O endemoniado gadareno. Qual foi o treinamento de evangelismo que ele teve? Qual foi o discipulado que ele passou? Quem disse que você tem que ser crente de muito tempo para começar a evangelizar? O que é que Jesus está mandando ele dizer? Qual era o conteúdo do evangelismo dele? Ei, Senhor, o cara foi liberto de uma legião. Para libertar o cara, os porcos morreram. Os caras que perderam os porcos não ficaram felizes com esse negócio. E diz assim, como é que o senhor, essa miséria da sociedade, esse cara que ninguém queria nada, prendia com corrente, nem conseguia, e eu perdi meus porcos por causa disso aí. Eu preferia meus porcos. Eu perdi meus porcos por causa disso aí, porque o texto vai dizer que os homens, quando viram isso, fugiram. No outro dia, quando voltaram, estava lá o cara bom, consciente, pintado, escovado o dente, bonitinho, e os porcos mortos. O cara disse assim, olha, não tem valor não, eu tive prejuízo por causa disso. O que era mais importante do que aquela vida? Os porcos. O que você está priorizando mais na sua vida? Suas amizades ou seu emprego? Sua família ou o que a sociedade diz? Porque eles deram mais valor aos porcos. Eles não estavam felizes com aquele camarada. A Bíblia não diz que no outro dia nem parente dele apareceu. Pensa que o cabo tocou o terror? Quando endemoniado, devia ser mesmo o cão chupando manga, dentro do negócio sério. Porque nem parente apareceu no dia seguinte para dizer, fulano, que bom, ninguém. Apareceu os donos dos porcos e disseram assim, olha, vaze, saia daqui. Ó, vaze. Estou me sentindo nos meus jovens. Eu tenho um grupo de jovens lá, a língua é assim com o pessoal. O senhor sai daqui porque a gente preferia os porcos. O que é que o cara faz? O que é que você faria nesse momento? Se coloca no lugar do ex-endemoniado. O que é que você faria nesse momento? Senhor, deixa eu ir contigo. Ninguém me quer aqui. Ninguém está feliz.
Eu virei um problema aqui. Deixa eu ir contigo, deixa eu ser útil. O que Jesus disse? Você vai ser útil. Eu vim aqui por causa de você. Eu não vou fazer mais nada, eu cumpri minha missão. Eu vim aqui por causa de você. Você vai ser útil. Sabe aonde? Aí. Você vai ser o testemunho que eu preciso nessa cidade. Você é o meu missionário nessa cidade. Eu vou falar o quê? Comece por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Fez na sua vida. Evangelismo de referência é quando você passa a olhar para a sua vida, para o seu histórico, para os seus bons e maus momentos da vida e entender que aquilo está lá como uma caixa de ferramenta. É a tua experiência. Ninguém entende uma pessoa com depressão do que outro que já passou por depressão. Ninguém sabe o que é ter um filho drogado, senão uma outra pessoa que já teve um parente drogado, que sabe como é, e cair, e tentar sair, e ter recaída, e o cara roubar, e o cara fazer coisa, e você ter todo esse dilema. Ninguém sabe o que é a vida de um ex-alcoólatra, se o cara não foi cachaceiro antes. Você precisa entender que você é a pessoa certa para encontrar muita gente da sociedade. Que você vai perceber, eu vou ligar agora a sua mente, para você perceber a partir de hoje isso. Isso não é psicologia positiva não, tá? Entenda o que eu estou dizendo. Para pensar a quantidade de gente que à sua volta começa a falar da vida dela. E para perceber se o que ela está falando não tem a ver com o que você já vivenciou. Como parece que atrai. Como parece que atrai. Você já passou por uma situação boa ou ruim, e parece que as pessoas que cruzam o seu caminho, compartilhando a vida dela, são pessoas que já estão passando coisa boa ou ruim que você já passou. Tem a ver com você. Não era para eu ouvir isso, era para você ouvir isso. E você entender que Deus te passou, permitiu que você passasse pelo que você passou, para que você ajudasse aquela pessoa, para que você compreendesse aquela pessoa, para que você tivesse compaixão, que é diferente de solidariedade. Porque a solidariedade que o mundo ensina é você, uma enchente e tal, manda comida e tal, e depois que se vire para lá. Mas compaixão não, você quer mudar a vida da pessoa, você sente a dor da pessoa, você se coloca no lugar da outra pessoa. O Evangelho faz a gente ter compaixão das pessoas. Ela não merece. Às vezes o cabo é chato, é o cabo que lhe persegue, é o cabo que lhe fez uma injustiça, é o cara que não gosta dos crentes. Mas quando ele está precisando, o Evangelho diz a você, tenha compaixão dele. Porque quando o Evangelho entrar na vida dele, ele muda. E ele não vai mais lhe perseguir, ele não vai mais lhe encabular, ele não vai mais ser contra você. Eu já vi gente que depois que se converteu diz assim, nunca precisei dizer, a vontade que tinha é dar uma mãozada. A vontade que eu tinha era voar no pescoço dele e tal, mas aí o cara depois que se converte diz assim, mas fulano, eu te aperreava demais. Não, eu aperreava mesmo. Aperreava mesmo. Nem para falar a verdade, eu aperreava. Tinha raiva de tu mesmo. Já orei alguma vez e disse assim, Jesus, ou converte ou leva. Sabe aquele tipo de gente, Emílio, que a gente tem que às vezes orar assim? Aí Jesus é tão bom que converte. Às vezes leva também, mas assim, na maioria das vezes converte. Então, o Evangelho muda o coração das pessoas, a cabeça das pessoas. As pessoas começam a olhar os erros que ela deu. Você nem precisa passar na cara dela. É isso que o Evangelho faz. Então você precisa entender que o evangelismo de referência é quando alguém começa a compartilhar uma coisa boa, uma coisa ruim, e de repente você percebe que tem tudo a ver com você, e você diz assim, poxa, ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que foi para mim. Fulano, senta aqui, deixa eu te contar. E aí como é que funciona esse evangelismo? Você vai dividir seu evangelismo em 3 tempos. Primeiro tempo, você vai criar uma empatia com essa pessoa. Vai fazer, eu acho que no meio executivo chama de rapport. É quando você vai alinhar com essa pessoa o que você está... a comunicação. Porque ela está só desabafando, mas ela não sabe que você já passou por isso. Ela não sabe que você tem experiência nisso. Você já vivenciou uma situação como essa. Às vezes você não vivenciou, mas alguém de perto vivenciou. Então você encontra uma pessoa, um motorista, um prestador de serviço que está pensando em tirar a vida dela por causa de um problema, e você não teve aquele problema, mas já teve a vontade de tirar a vida em algum momento de desespero da sua vida. Então, se você não teve a mesma experiência do fato, você pode ter tido a mesma experiência do sentimento, do atrapalho psicológico que isso lhe causou. Entendeu? Então você vai dizer para a pessoa o quê? Eu sei o que você está passando. Não, você não sabe. Sei. Deixa eu te contar. E você vai ter aí, vamos dizer, calcular aqui um evangelismo de 10 minutos. 10 minutos, entendeu? A dica, 10 minutos. Acho que é mais 10 em cima daqueles 10. 10 minutos. Aí você vai dar os 3 primeiros minutos, você vai mostrar para a pessoa que você entende o que ela está passando. Olha, eu já passei por isso. Quando eu tinha assim, era solteiro, casado, tantos anos atrás eu passei por isso. Primeiro você vai surpreender a pessoa, porque a pessoa talvez não compartilhou isso com você porque você tinha passado por isso.
Então você criou uma empatia. A pessoa está vendo que você realmente entende que não é frescura, que não é, você não está exagerando, tal como muitas pessoas minimizam o problema da pessoa. Porque o brasileiro é assim, ele concorre com desgraça. O cara chega para você e diz, rapaz, eu ia pagar minha conta do telefone, perdi R$50. O cara diz, eu perdi 500. Aí você concorre com a desgraça. Você não entendeu a oportunidade que Deus deu. Você perder 500 é ruim, para ele seria suicídio. Para ele 50 já é ruim. Não se compara problemas. Problemas têm intensidades. A pessoa pode estar passando por um problema que nunca foi um problema para você. Ou ela está passando por uma situação que você vai dizer assim, você está tendo problema com isso? Mas problema não se discute, o problema é ela que está com aquela aflição. Então você tem que respeitar e entender a aflição da pessoa e entender que Deus te colocou ali para ser um bálsamo mesmo, para ser um agente transformador na vida daquela pessoa. Diz, 3 minutos, eu passei por isso. Os próximos 3 minutos, mas como foi que eu saí disso? Como foi que o Evangelho mudou minha vida? Como foi que Jesus agiu na minha vida? 3 minutos. Já foram 6. E o cara agora não está sendo... Ele não foi parado para ser evangelizado. Você está contando a sua parte. Você começou contando o seu problema, que você passou por isso. Agora você está contando como você saiu disso. O cara não está se vendo evangelizado. Ele está vendo o relato da tua história. Tem gente que não gosta de crente, nem gosta de ser evangelizado. Mas eu não estou evangelizando, estou falando do relato da minha história. Ela tem conexão. E os últimos 4 minutos, como eu estou hoje. Porque o que ela tem, a desesperança dela, é que ela não consegue sair daquilo. Ela acha que aquele problema não se soluciona mais. Ela acha que não tem saída, mas teve saída para você. Você passa a ser uma inspiração para ela, uma referência para ela do que Deus pode fazer. Do que Deus pode fazer. Então, uma vez chegou um rapaz lá na igreja, e no final do culto, os diáconos, pastor, tem um rapaz querendo falar com o senhor. Eu disse, você já tentou o soldado? Ele disse, não, só fala com o senhor. Eu disse, manda ele sentar ali, daqui a pouco eu chego. Fui despedindo, resolvendo aquelas coisas, no final de culto, todo mundo quer falar com o pastor e tal, e fui lá. Quando eu cheguei a falar, o rapaz tinha assistido a mensagem, estava muito quebrantado e começou a contar os problemas dele. E, gente, eu fiquei, assim, incomodado. Porque eu disse assim, Senhor, eu nunca passei por isso. E o cara mostrando a profundidade do buraco, do abismo que a vida dele entrou. E eu conversando com ele, o pessoal já fechando a igreja, aquela coisa toda, e eu dizia assim, o que é que eu vou dizer para esse rapaz? Eu nunca passei por uma experiência desse tipo. E quando eu estou conversando aqui, falando com ele aqui, aí o meu olhar cruzou com um dos meus diáconos, o Fernando. E aí na hora, quando eu falando aqui com ele, eu olhei e o Fernando já era para ter ido embora, porque ele não estava escalado, ainda estava circulando por lá, eu disse, Fernando, meu amigo, segura aqui rapidinho. Fernando, depois tu vem aqui rapidinho, vem aqui. E aí pode continuar. Ele plá. E cada vez que eu achava que o bicho já tinha ido para o fundo, ele arrumava um fundo maior. E aí o Fernando chegou. Eu disse, Fernando, 5 minutinhos, eu sei que você já era para ter ido embora, 5 minutinhos, conta seu testemunho para ele. Como foi que eu lhe encontrei? Como você saiu e como você está hoje? 5 minutos, rapidinho. Aí o Fernando começou a contar o testemunho dele. O Fernando chegou muito atrapalhado. Chegou no meio de um divórcio, litigioso. A mulher não queria nem que o Fernando pegasse o filho. Foi extremamente complicado. Fernando começou a se envolver com drogas, amizades ruins, aquele ambiente totalmente conturbado. Mas o Evangelho foi tratando. Foram 2 semanas de gabinete com o Fernando, até Fernando abrir o coração dele. Hoje o Fernando estava num novo casamento. A esposa de Fernando já tinha olhado para ele e ter dito assim, rapaz, você hoje tem mais estrutura para criar o nosso filho do que eu. E ela, que não queria que ele visse o filho, pediu para ele trazer o filho para casa, porque ele tinha mais ambiente familiar para dar o filho. Fernando agora já era diácono da igreja. Fernando já tinha passado num concurso público. A vida de Fernando tinha mudado. E aí quando eu fui resolver outras coisas que dependiam de mim, e eu olhava de lá, Fernando contando para ele, estava o cara chorando e Fernando também. Contando todo aquele processo. Quando eu percebi que já estava finalizando e já estava dando os 5 minutos, aí eu voltei e disse, Fernando, e aí terminou? Terminei, pastor, terminei. Eu disse, beleza, meu irmão, vai na paz, Deus te abençoe. Você viu? É isso que Jesus pode fazer. Tá afim? Acabou. Não tinha mais o que dizer. Porque não era a minha experiência. Mas o que ele precisava saber é que mesmo onde ele estava, Jesus podia dar experiência, podia dar esperança para ele. E Fernando era um exemplo disso. E aquele rapaz entregou a vida dele para Jesus por causa do exemplo, da referência de Fernando, o que Deus fez na vida de Fernando. Deu para entender? Os 4 últimos minutos é você falar como você está.
Então você entender, perceber, dizer assim, o que esse negócio tem a ver comigo? Por que ele está contando isso para mim? E você fazer o seu evangelismo a partir da sua experiência de vida. Usar isso para a glória de Deus. Quem entendeu, diga amém. Evangelismo de referência. Passa aí para agora, versículo. Agora é versículo, viu? Priscila. Sofia. Era a minha segunda opção. A segunda estratégia que eu quero compartilhar com você, nesses próximos... parte do pressuposto que nós estamos... Isso aqui não serviria quando eu dou aula para o pessoal do CFM, os alunos da PMT, tá? Porque eles vão para países que a cultura não é cristã e o evangelho tem que ser pregado de outra forma. Mas partindo para a nossa realidade aqui no Brasil, certo? De um país cristão, e a gente tem liberdade para pregar, a gente precisa entender que a gente tem já uma população que já viu filme, já viu novela da Record. Eu não sei como o cabo já frequentou alguma igreja, mas o pessoal tem um conhecimento. Eles podem ser ateus, pode ser o que for, pode ser de qualquer seita, mas ele já tem algum conhecimento, algum versículo, ou uma história, ou um personagem bíblico. Ele pode não acreditar, mas ele conhece. Recentemente eu vi uma passagem do Mário Sérgio Cortella, falando do apóstolo Paulo. Alguém pegou o trecho, mandou para mim e disse: Cortella se converteu. Senão ele não se converteu, ele continua ateu. Mas Paulo é um cara tão fabuloso, tão brilhante, que ele estava elogiando Paulo como um filósofo da sua época. Mas a forma como ele falava de Paulo era um negócio assim que dizia: como se converteu. Então veja, mesmo um cara, um ateu como ele tem alguma coisa que Deus marcou o coração dele. Já tem uma coisa plantada no seu coração, certo? Então, o evangelismo de versículo, que tem esse nome de versículo só para ser didático, parte do pressuposto de que às vezes eu nem preciso trazer um texto extra. Eu posso trabalhar aquele conhecimento bíblico que Deus já colocou no coração daquela pessoa. Uma vez, numa cidade do interior chamado Manari, interior do sertão, a gente foi fazer um evangelismo nos engenhos, lá nos sítios. E evangelismo de sítio no interior é mais ou menos assim. Acho que na Bahia também é parecido. Você anda uns 10 quilômetros de estrada de barro e vai encontrar umas 3 ou 4 casas. É uma casinha aqui, outra lá não sei aonde, outra lá embaixo. E nesse caminho a gente encontrou Dona Esmeralda. Dona Esmeralda era uma senhorzinha de uns 70 anos, gente boa demais, comunicativa. A gente chegou, já foi logo tentando quebrar o gelo com ela. Dona Esmeralda, a gente está aqui caminhando, indo lá até a última casa, uma sede danada. A senhora tem um copo d'água para dar para a gente? Ela pegou aquele copo, aquela água bem friinha, daquela jarra de barro, aquela água meio esbranquiçada, e você olha assim e diz assim: por que eu pedi, meu Deus? E aí você tem que crer no que diz Marcos capítulo 15, que ainda que você beba coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Era água que tinha, e você aceita e bebe, friazinha, gostosa, tirada do barreiro. E ali começou uma conversa com Dona Esmeralda. E Dona Esmeralda, com 70 anos, já fazia mais de 50 que ela não ia na cidade. Criou os filhos ali naquele sítio. E o marido que plantava, botava a colheita no carro de boi, roda de madeira, naquela estrada, até chegar na cidade. Saía um dia antes da feira. Passava os 2 dias, do sábado e domingo da feira, para vender tudo que plantava, voltava na segunda, passava quase 4 dias. E o que ele plantava, ele vendia, então parte usava para comer, a outra parte vendia, e com o dinheiro que vendia, aí comprava o que precisava, voltava para mais uma semana, depois fazia uma nova colheita, e essa era a vida, que é assim que eles criaram 5 filhos. Mais de 50 anos sem nenhuma igreja, ali isoladinha no seu cantinho. E a gente começou a conversar com ela, e ela era uma mulher muito comunicativa, e eu tentando procurar onde eu encaixaria o evangelismo, porque a gente estava no primeiro momento de quebrar o gelo e fazer a simpatia com ela e tal. E aí eu dizia assim: mas olha, quando seu marido passava esses 4 dias, a senhora ficava aqui sozinha com os meninos, tudinho menino, tudinho moído, tudo a roda da minha saia, ficava sozinha. Eu dizia: a senhora não tinha medo? Nós somos muito. A gente já fechava a porta cedo, aí às vezes de madrugada vinha alguém, ficava mexendo nas coisas. Eu dizia assim: e a senhora fazia o quê? Eu pegava o facão e ficava dizendo: o Senhor meu pastor e nada me faltará, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Eu disse: oxe, coisa interessante. A senhora dizia isso 10 vezes. 10 vezes e 10 vezes. E o que acontecia depois? Parava zoado. Aí eu disse: deixa eu entender, Dona Esmeralda. Todas as vezes que a senhora tinha medo, alguma coisa acontecia, a senhora repetia esse texto. Esse texto. A senhora aprendeu esse texto aonde? Primeira comunhão. Miséria, 70 anos.
Lá no início da minha primeira comunhão, quando ela fez o crisma na igreja. A senhora aprendeu isso? A senhora lembra mais o quê? Não lembrava de nada. A senhora lembra de estar isso na Bíblia? Não. Sabe quem escreveu? Não. A senhora tem uma Bíblia em casa? Eu acho que tem uma ali debaixo daquelas panelas. Lá veio. Aí eu fui ver, uma bufenta, maçada, mas tinha. Página sim, 10 não. Eu disse, oh meu Deus, tem que ter o Salmo 23 aqui, Salmo 23. Quando eu entrei no Salmo, tinha um, depois o 2, pulava para o 10, pulava algumas páginas rasgadas, mas o 23 estava lá. Glória a Deus. Peguei aquela Bíblia que era dela e fiz a leitura do Salmo 23. Então, olha, esse texto que a senhora falou para mim, é o Salmo 23. Quem falou foi o salmista Davi, e era Deus falando e tal. Vamos lá. Comecei a ler. Eu fui lendo. Aquele texto tinha significado para ela. Aquele versículo ela tinha uma gratidão, ela tinha uma confiança. Virou um mantra para ela, virou uma frase. Ela não tinha o conhecimento da palavra, mas era importante aquele texto. Já estava no coração dela há quase 70 anos. Então, quando eu li o texto todo e fui explicando o que significava versículo por versículo, os olhos de Dona Esmeralda brilhavam. Ela disse, meu filho, eu já gostava desse texto, agora eu estou amando. Porque ela entendeu. Dali eu disse, mas sabe sobre quem está se falando esse texto? É o perfil de Deus. É Deus quem cuida da gente, nos leva a pastos verdes, guia-nos a águas tranquilas. Aí fui explicando isso, e esse Deus é Jesus. Aí pronto, eu esqueci o Salmo 23 e comecei a falar de Jesus. Dona Esmeralda não teve resistência para ouvir o Evangelho, sabe por quê? Porque eu comecei falando de uma coisa que era preciosa para ela. Eu não trouxe um texto. Se eu chegasse talvez já falando de Jesus, talvez ela bloqueasse. Talvez ela dissesse, meu filho, eu já tenho minha religião, eu sou católica, papapá. Mas eu não fui falando do que eu queria falar. Na conversa com ela, ela me falou o texto que já estava no coração dela. Eu comecei por esse texto para chegar em Jesus. Eu quebrei todas as resistências, porque eu comecei tratando de um assunto que já era de interesse dela. Se eu fosse evangelizar Mário Sérgio Cortella, e se um dia eu tivesse a oportunidade, eu vou começar por Paulo, porque ele admira Paulo. Mas é através de Paulo que eu vou chegar a Jesus. Qual é a base dessa estratégia aqui? Pode passar o texto, irmã? A estratégia aqui está em Atos capítulo 8. Você pode ler comigo? Vamos lá? Correndo. Filipe começou a conversa sobre o quê? Filipe não trouxe texto extra. O ponto de partida de Filipe foi o texto que aquele eunuco estava curioso. Mas ele ficou preso ao texto, foi só uma tira dúvida. A partir de Isaías, que era 53, que era sobre o servo sofredor, as profecias do Messias, ele chegou a quem? O ponto de partida foi o texto de interesse do eunuco. Veja a força que um texto que você já tem no seu coração, mesmo que você seja ateu, mas veja a força que tem um texto que Deus já plantou no coração da pessoa. Porque aquilo, uma pessoa que não crê, uma pessoa que não vai para a igreja, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não vive, ela não tem motivo nenhum para ter nada bíblico na cabeça dela. Se tem crente, não é aqui o caso de Matão, mas se perguntar amanhã o que foi pregado no domingo, ele não lembra? Eu sei que Matão grava tudo. Não ria não, que o caso é sério. Se tem crente que não lembra o texto, não lembra o que comeu ontem, por que uma pessoa que não vive em igreja, que não frequenta culto, que não lê Bíblia, que não crê nessas coisas, de repente tem um personagem, uma história, ou um versículo gravado? Quem gravou aquilo ali? Quem fez com que ele criasse uma simpatia por uma coisa que ele não conhece? O que faz um ateu conversando com você, um cara que é agnóstico, um cara que não frequenta igreja, ele está conversando com você, meu filho, uma situação conversa, só a fé de Jó. Você olha assim, oi? O cara falou de Jó. Não é porque ele crê na Bíblia, crê em Deus e tal, mas ele lembra da história de Jó e ele diz, essa situação aqui é igual ao sofrimento de Jó. Então ele tem aquilo gravado na mente dele. Quem fez ele gravar aquilo ali? Olha, hoje, essa semana, o gerente disse que tem que bater a meta e tal, o negócio está difícil, é igual Davi e Golias.
Essas coisas acontecem e a gente não percebe. Tarcísio, as pessoas falam com a gente, elas cantam a pedra, elas tocam a bola, a gente não faz o gol. Porque o que faz uma pessoa, no meio de uma conversa, às vezes profissional, familiar, seja o que for, o cara cita um personagem, uma história, ele faz uma comparação com a Bíblia. Como assim? O cara usou. Isso é favorecido por causa do nosso ambiente cristão, não tenha dúvida. No Brasil isso tem, mas a gente não percebe isso como uma estratégia. A gente não percebe isso como uma porta de entrada. Para pensar, irmãos, o poder que isso tem, que Deus colocou lá, que a gente não precisa chegar com nada novo, a gente só precisa escavar o que já está lá. Para pensar. O eunuco é uma pessoa comum? Quem é o eunuco? O eunuco era quase uma celebridade, era um cara importante, era um Emílio, entendeu? Era o cara das finanças, meu amigo. Era o cara da finança da rainha de Candace. Você acha que ele está num caminho como aquele ali, sozinho? Esse funcionário está andando ali sozinho? Numa rota comercial no meio da Palestina, do nada, deserto. Ele está ali sozinho? Esse homem está em carruagem, esse homem tem servos, esse homem tem segurança, esse homem é importante. Aí você pensa que no breu, Filipe está lá em Samaria, o anjo chega para Filipe e diz assim: Filipe, sai de onde você está e vai para uma região deserta, a caminho de Gaza. Agora todo mundo já sabe onde é Gaza, né? Gaza ficou famosa. Mas veja, a caminho de Gaza, aonde? Se Filipe fosse presbiteriano como eu, Filipe ia chegar assim: Senhor, por que eu? Eu não mando o seminarista, eu não mando o diácono, manda o presbítero fulano, vai ser uma bênção para ele e para mim, né? Por que eu? Eu sou o pastor da igreja. Deus, isso aqui só funciona por causa de mim. Se eu sair daqui, como é que fica a igreja? Quando sua mãe me manda, Senhor, eu vou passar quanto tempo lá? Vai ter sustento? Eu vou com mais alguém? Eu vou encontrar quem? Vai valer a pena? Se Filipe fosse um cara presbiteriano feito eu, era cheio de perguntas. A Bíblia diz que manda quem pode e obedece quem é crente. Deus mandou e Filipe parou. Porque Filipe entende que o que ele está fazendo não é ele, é Deus, através dele. Deus usou Filipe e podia usar Zé, Bio, Raimundo, Maria, Severina, Mônica, Sofia. Tem que falar os nomes que eu já memorizei, né? Deus usa qualquer um, a obra é dele, não depende da gente. E Filipe disse: eu vou. Mas Deus não diz exatamente onde, para quê, nada. Ele vai na dependência do Senhor, ele sai. Sim ou não? Ele sai. Está lá a história, Atos capítulo 8. Ele sai. E ele vai chegar na hora certa, no lugar certo, para encontrar a pessoa certa. Como assim? Sem GPS, sem nada. Porque na hora que ele está lá e passa o eunuco, aí é quando o Espírito Santo é muito comunicativo. Primeira comunicação, vai e sai. Segunda comunicação, chega junto. Até ótimo, né? Quando chega o eunuco, o Espírito Santo diz: chega junto. E ele chega lá no meio do nada. Como é que esse cara vai evangelizar uma pessoa importante, com a sua carruagem, com seus seguranças, com seus servos? O cara pode ser um assaltante. Lembra da parábola do bom samaritano? O que é a parábola do bom samaritano? Um Zé que foi caminhar sozinho no meio da estrada, foi pego, porque estava sozinho, e foi assaltado numa rota comercial. Como é que você anda numa rota comercial? Se hoje com polícia na rua não é seguro, imagine há 2000 anos atrás, o cara lá, comerciante, andar sozinho numa rota. Foi pego, amigo, e apanhou. E aí chega o sacerdote e o levita e também não para. E a gente diz assim: o levita não parou, o sacerdote, nem tu parava. Porque se tu para, e se aquilo ali fosse uma simulação? Se tu parar e for assaltado também? É a segurança, o medo que controla a gente. Aí você tem o bom samaritano. E muito mais do que colocar ele acima do sacerdote, do levita, mas você acha que o samaritano parou sem medo? Você acha que o samaritano parou porque era corajoso? Ele provavelmente estava com medo. Ele também estava viajando só. Ele sabe que aquela rota é perigosa, mas ele não se deixou ser controlado pelo medo. Ele deve ter parado com todo cuidado, deve ter feito o camelo dar uma volta na quadra, ligou o alerta, viu que não tinha ninguém, jogou o cabo na mala e disse assim: o texto não vai dizer que ele cuidou do cara lá. O texto vai dizer que ele pegou o cara e foi para a cidade vizinha, na pousada, e cuidou do cara lá na pousada. Faça a leitura do texto. O cara pegou o cara e vazou. E chegou lá e cuidou do cara. E quando chegou o dia dele ir embora, o que ele disse para o cara da hospedaria? Meu amigo está aqui.
Se quando eu voltar ele já tiver recuperado, beleza. Mas se eu ainda voltar e ele não tivesse recuperado, deixa ele aí, eu pago na volta o que faltar. E foi-se embora para o trabalho dele, porque é uma rota comercial e perigosa. O que vai fazer Filipe conseguir evangelizar um cara como esse, o eunuco? Isso é uma evangelização impossível. Isso é o que a gente chama de evangelização de porta fechada. Como é que você entra num condomínio desse? Como é que você vai pregar um evangelho numa empresa como essa? Aí você diz, não tem jeito. Aonde não tem jeito para você, tem jeito para Deus. O que é impossível para você, não é impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a estratégia do Espírito Santo, chega junto, Filipe chega junto para analisar o cara. Eu não sei quanto junto ele chegou, porque se o cara está lá com segurança, o cara no meio do nada chegar junto, o pessoal pode ficar para aí. Mas ele percebe que o cara está lendo Isaías. Ele chega junto o suficiente para perceber que o cara está lendo Isaías 53. E aí então ele entende. Entende o que lê? A pessoa, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Eu sou judeu. Aprendi isso desde menino. Eu sei sobre isso aí. E aí parece que o eunuco era nordestino também. Diz, homem, pelo amor de Deus, suba aqui e me explique. Porque o que faz o eunuco chamar o cara que não conhece, no meio do nada, numa região deserta, e dizer, sobe aqui e me explica, é preciso que o cara esteja muito interessado naquele negócio. Ou não. Ou eu estou fantasiando aqui. A gente tem que fazer a leitura contextual. Era um evangelismo impossível. Mas Deus planta algumas coisas no coração das pessoas para quebrar essa impossibilidade. Quando você parte para conversar com alguém sobre algo que ela já admira, que ela já gosta, que ela já tem alguma curiosidade, mesmo que ela não creia, é diferente do que você chegar com um texto que não tem nada a ver com a vida dela. Porque você está chegando com algo externo, extra, de fora. Fulano, eu queria compartilhar um texto bíblico para você. Não, eu estou tão ocupado, hoje não dá não. Mas no meio de uma conversa o cara cita para você Abraão, o cara cita para você qualquer coisa. Eu já tive um camarada que eu queria evangelizar, eu estava com os alunos da Saciso, na MESP. Eu sou professor de um seminário em Recife chamado MESP. Levei a turma para aplicar esse negócio. Aí eu disse assim ao pessoal, olha, vocês esperem, a gente vai iniciar a conversa e vocês vão ver na prática como é que funciona. E eu vou tentar aplicar a estratégia de evangelismo de referência. E a gente foi conversar com um cara que chamava Cícero. Cícero era um morador de rua. Estava lá na calçada. E Cícero, pelo nome, você já imagina lá, veio de onde? Cícero era do Ceará. O nome foi dado lá por causa do Padim Padicício. Olha o negócio. E a gente sentou no chão com ele, os alunos ficaram assim, senta. Eles sentaram no chão, a gente começou a conversar com o Cícero na calçada. Cícero, está quanto tempo aqui? Você veio de onde? O que aconteceu contigo, Cícero? Aí Cícero começou a contar a história. Sempre drogas, briga com os pais, veio fugir de Recife porque senão não morria. E chegou aqui sem nenhum conhecimento, morador de rua. E o pessoal olhando para mim e eu dizendo assim, Senhor, me ajude que essa turma está olhando para mim, eu preciso aqui. Cícero, tu já frequentou alguma igreja? Quando era pequeno minha mãe me levava. Eu disse, opa, caminho é aqui. Que maravilha, Cícero. E tu lembra de alguma coisa? Rapaz, tem uma história que eu nunca esqueci isso. Deus está honrando. E qual foi a história que tu nunca esqueceu, rapaz? Uma tal de uma jumenta, de um profeta. Eu disse, oi. Não tem nenhum outro texto? Não, aquela história. Nunca esqueci aquela história daquela jumenta. Eu disse, misericórdia. O pessoal olhou e disse assim, bora ver se esse negócio vai dar certo. O que é que tu lembra dessa história? Não, eu lembro que ela era do profeta. O profeta estava em desobediência. Eu disse, memória boa da agora, logo da jumenta. E eu pensando, falo do profeta? Não, mas ele está focando na jumenta. Como é que o cara lá, a jumenta fala com ele, porque ele não ouve a voz de Deus e tal? Gente, confesso a você, aqueles 5 minutos pareciam uma eternidade. Enquanto ele explicava o que ele lembrava da história da jumenta, eu tentei, Emílio, pensar como é que eu ia entrar da jumenta para Jesus. Aí pensei em falar de Jesus montando na jumenta, tal. Eu tinha que aproveitar a história da jumenta. Tarcísio, não teve jeito. Eu não tive criatividade naquele dia. Homem, eu pensei em todas as jumentas da Bíblia. E nenhuma se encaixava com como eu ia dar jumenta para Jesus. Aí quando ele terminou, chegou a vez, né? Todo mundo ficou esperando, aí eu disse para ele, pois Cícero, veja como Deus faz. Deus mandou esta jumenta dizer para você que você também está errado. Não teve jeito, irmãos. A única forma de encaixar a jumenta foi eu me fazendo da jumenta. Da mesma forma que você lembrou direitinho que o profeta sabia da verdade e não fez, e Deus fez a jumenta falar. Deus trouxe essa jumenta para dizer que você está errado.
E você precisa voltar. Homem, o oi dele fez isso. Os meninos fizeram isso. Eu disse, o que eu estou fazendo? Me ajude, Senhor. E aí eu comecei a falar para eles assim, você sabe que você está errado, você sabe que você não podia ter feito isso com seus pais, você sabe que esse caminho está aqui, olha o resultado de onde você está. Tá, cara, você sabe disso, sabe ou não sabe? Ele, eu sei, mas escuta a jumenta. Volta para casa, rapaz, peça perdão para os seus pais, volta para a igreja. Isso entregou a vida dele para Jesus. Até hoje eu tenho uns alunos afoito, que gostam de tirar onda comigo e dizem assim, ei pastor, jumenta está bem? São piadas desse tipo que enfraquecem a amizade da gente. Quando o pessoal ri, é porque eles estão me ofendendo. Gente, veja, estava lá plantado no coração dele. Funciona esse negócio. Escute as pessoas. Veja que as pessoas encaixam, elas falam, elas mencionam expressões bíblicas, porque tem algum valor para ela. Ela não tem o conhecimento que você tem. Ela não tem o conhecimento que você tem. Uma vez eu me permiti, tu conheceu minha casa, né, lá no Jordão. Quando eu comprei aquela casa, o morador anterior estava sendo evangelizado pelos mormons. Vai ficar gravado, né? Misericórdia. Digo ou não digo? Vou dizer. O cara estava sendo evangelizado pelos mormons. E aí tinha agendado para o cara começar o evangelismo, o discipulado, na semana seguinte. E vendeu a casa. E não falou nada para eles. Aí quando eu estou lá arrumando minha casa, aí chegam os mormons. Eu digo, pois não. Fulano tá não. Fulano vendeu a casa. Olha o gringo. Vendeu a casa? Como assim? Eu digo, por que você está procurando fulano? Não, porque ele marcou o discipulado e tal. Eu disse, pois é, ele vendeu a casa, rapaz. Ele não avisou para vocês, foi que chato. Não avisou, né? Que coisa. Eu teria avisado e tal. Aí quando ele, eu lembro como se fosse hoje. Eu gostei daquele americano. Era Elder Anderson o nome dele. Aí quando ele fez isso, disse, mas já que ele viajou e você está aqui, você aceitaria o discipulado? Eu disse, gostei desse cara. O cara é bom. Top. Mas não hoje, porque eu estou ajeitando aqui a casa. Vamos deixar para a semana que vem? Rapaz, ficou todas as quartas de manhã. Quarta-feira ele estava lá. E minha esposa disse, homem, tu está vindo para o bairro. Tu é pastor. E os mormons, os elders vão vir te evangelizar. Eu disse, pois é, eu quero ver como é que é a estratégia. O cara é bom, esse americano é bom, eu quero ver como é que é a estratégia dele. Irmãos, eu não recomendo que você faça isso. Mas eu lembro quando eu disse para ela hoje, eu não vou falar nada contra o que ele vai me dizer. Mas eu vou fazer um acerto com ele. Se ele topar, é de Deus. Eu vou dizer para ele que no final eu quero 5 minutos para eu falar de um texto bíblico para ele. Ele me evangeliza, era 1 hora de estudo, mas eu dizia para ele, me dê 5 minutos no final. Rapaz, eu lembro como se fosse hoje. Quando ele chegou, estava esperando, fiz um cafezinho e tal. E aí eu disse para ele, olha, quanto é o tempo mesmo que eu tenho outras coisas para fazer? Ele é 1 hora, disse, ótimo. Eu quero 5 minutos no final. Pode ser? Não, mas não sei o que, só isso. É a negociação. Você fala 1 hora, eu quero falar 5 minutos. Aí ele disse, ok. E aí eu disse para mim mesmo, eu não vou desfazer nada do que ele vai me dizer, eu vou falar de Jesus. Porque eles são santos dos últimos dias só no nome. Eles não conhecem Jesus como eu conheço. A minha evangelização deles vai falar sobre Jesus. Quando ele terminou 1 hora, que ele já foi encerrando, eu disse, meus 5 minutos? Ele, Heraldo, é verdade, seus 5 minutos. Eu disse, rapaz, essa semana eu li esse texto aqui do Evangelho, tão maravilhoso. Veja só, aí lia, aí dizia o que eu entendia, aí eles ficavam assim olhando para mim, aí eu terminava, 5 minutos. Aí isso eu fiz na primeira vez, segunda, terceira. Eu lembro que na 4ª vez, quando ele terminou já dizendo assim, pronto, eu terminei, Heraldo, é a sua vez. Aí eu fiz a leitura do Evangelho e disse assim, rapaz, eu sou apaixonado por Jesus por causa disso. Esse texto aqui eu entendi que Jesus fez isso e tal. Na 5ª eu fui mais ousado. Eu cheguei para ele, eu aprendi isso com ele, viu gente? Aprendi isso com ele. Eu fiz um livrinho, uma brochura. Eu cheguei para ele e disse assim, eu posso pedir um favor a você, Anderson? Eu queria que você, o brasileiro acompanhava e não dizia nada, só quem falava era o americano. Eu queria que você lesse esse livro. Eu gosto muito dessa estratégia. Eu queria que você lesse esse livro e me desse sua opinião sobre ele. Era pequenininho. Na outra quarta-feira ele chegou com o meu livro todo sublinhado. Ele leu o livro. Esse tema desse livro eu tenho até hoje, ele chamou o Deus de propósito, um Deus de propósito. Aí ele fez a 1 hora dele, aí quando terminou ele disse, Heraldo, por que você não disse que o livro era seu? Eu disse, queria que você lesse sem preconceito e tal. Ele leu até o fim, porque só aparecia meu nome no final. Aí ele disse, eu queria que você me respondesse 2 coisas. Aí quando ele abriu o livro, meu livro todo
todo sublinhado. Aí ele disse: por que você faz essa afirmação? Eu disse: não estou acreditando. Nesse dia eu falei 25 minutos respondendo as perguntas dele. Aí ele só fazia dizer assim: faz sentido. E por que você faz essa afirmação aqui? Aí eu, de novo. Quando ele terminou, aí ele disse: você pode orar? Aí o brasileiro orou para ele, eu olhei para o brasileiro e disse: alguma coisa está acontecendo. Aí eu orei naquele dia. Eu estava sendo evangelizado por eles. Aí eu orei naquele dia. Neste encontro, o que é que acontece? O Anderson não aparece. Trocaram o Anderson. Chegou o brasileiro, muito simpático, que quase não falava, um outro americano chamado Philip. Eu sei lá quem é Philip. Eu queria o Anderson. Quando eu cheguei, eu disse: boa tarde, Heraldo, a gente veio para o nosso estudo. Eu disse: cadê o Anderson? Olha, esse aqui é o Philip, ele está no... Cadê o Anderson? Não, o Anderson surgiu uma necessidade e ele foi transferido. Ele disse: Anderson está onde? Anderson foi para a Zona Norte, Casa Amarela. Aí eu olhei para aquele cara e disse: fofoqueiro. Dedurou o Anderson. Aí eu encerrei, pronto, encerrei naquele dia, na sexta lição. Porque o Anderson, presumo, começou a ficar meio balançado. E aquele brasileiro, confio em brasileiro não, rapaz, olha isso, começou a achar que o negócio estava se invertendo. Irmãos, eu só tinha 5 minutos. Mas eu não falava da doutrina, eu não criticava a doutrina, eu falava de Jesus. O Anderson leu o meu livro, o Anderson me fez perguntas sobre o meu livro, o Anderson pediu que eu orasse e o Anderson foi transferido. E eu pude naquele dia constatar em poder na palavra de Deus. A gente não precisa confrontar a religião e a doutrina de ninguém. A gente precisa falar de... Porque a sede, a necessidade está no coração das pessoas. Você encontra o ponto de encontro, o elo, o que Deus já plantou no coração das pessoas, e isso vai florescer, porque está plantado lá por Deus. Eu vou encerrar esse testemunho dizendo para você que cerca de 1 ano e meio depois, minha irmã está chegando do aeroporto. Minha irmã é casada com um pastor presbiteriano e eles moram nos Estados Unidos. Meu cunhado, ele é plantador de igreja lá nos Estados Unidos. Agora está aposentado, mas plantou muitas igrejas. O Nélio precisa vir aqui. Vocês o conhecem, o Nélio. E aí eu estou lá recebendo minha irmã, chegando de viagem. E quem eu vejo se despedindo do Brasil? O Anderson. Já estava na hora de pegar minha irmã. Quando eu estou passando, que eu olho vários jovens, pessoas, provavelmente da igreja lá de Casa Amarela, do bairro que o Anderson foi, se despedindo dele. Ele tinha completado o 2º ano dele. E aí eu disse: é ele. Aí eu esqueci da minha irmã e fui até ele. Eu disse: Anderson. Ele olhou para mim e disse: Heraldo, você é ele. Me deu um abraço. Eu disse que eu estaria orando por ele e depois eu não o vi mais. Mas incrível como é que eu consegui estar no dia, na hora que o Anderson estava pegando o voo dele para ir embora do Recife e voltando para o Texas, para a terra dele lá. E ele lembrava de mim. E eu esqueci da minha irmã. Daqui a pouco ela está ligando: cadê tu? Eita, eu lembrei que agora eu com a minha irmã. Entendeu? Então, para você ver o impacto que o evangelho causa. Essa é a estratégia de evangelismo de versículos. Eu ensinei alguma coisa difícil para você? Alguma novidade? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Você usar o que Deus tem feito na sua vida, ou você partir de um diálogo, de uma conversa, de um conhecimento bíblico que a pessoa já está ali guardado por Deus e o evangelismo fluir de forma natural. Eu não fiz nada demais para mostrar para você que evangelismo é muito fácil, é muito simples, não tem nada de dificuldade, não depende de atividade. A mensagem é objetiva, porque mais interessado na conversão daquela pessoa é Jesus. Com certeza não vai dar tempo mais para falar a terceira coisa, mas eu creio que essas duas ajudarão vocês certamente a começarem a andar de bicicleta. Porque é assim, né? Andar de bicicleta você começa meio... Mas depois de um tempo você dá até cavalo de pau e anda num pneu só. Então você tem que destravar, você tem que se permitir essa experiência de começar a ouvir as pessoas e começar a falar de Jesus, e você vai ver que isso é uma progressão, é uma evolução natural, porque Deus lhe chamou para isso.